Começou. Bom, boa noite a todos novamente, agora com a nossa gravação iniciada. Eu desejo boas-vindas a vocês à nossa primeira aula da disciplina de sustentabilidade. Eu sou a professora Aline, para quem não me conhece, eu sou a professora facilitadora dos encontros síncronos. Então, eu vi que tem muitas carinhas novas por aqui, né? Tem rostinhos que não estavam conosco antes. Aproveito para dar uma boas-vindas especial ao pessoal que está vindo pela primeira vez. E nós já temos os alunos fixos aqui que sempre participam com a gente. Então, só para retomar em um minutinho como funciona esses encontros, toda disciplina, pessoal, vocês terão um material teórico no sistema, né? O conteúdo escrito, e vocês terão as aulas gravadas. E é nesse espaço em que se acontece o aprofundamento do material. Então, dos conceitos, vocês terão contatos com os autores, né, os principais autores de cada área, da disciplina que estarão estudando, então vai estar tudo condensado ali. Mas nós não esperamos que vocês façam a faculdade apenas assistindo a aula que está gravada, né? E não explorem um pouco mais do que temos a oferecer para vocês. Então, é muito importante que vocês realmente, né, façam grifos, anotações, até imprimam ali parte do material escrito, usufruam disso, estejam presentes conosco nas aulas síncronas, tá? Que tem um caráter diferente, não é para repetir o conteúdo daquilo que está sendo colocado, é para trazer uma nova dimensão, trazer a dimensão prática. Então, a ideia é que vocês também interajam com os colegas, né, e que a gente possa trazer dúvidas, reflexões, problematizações sobre os temas, porque no campo de gestão e negócios nem tudo é um consenso e muitas das vezes nós precisamos ter um olhar crítico e nem sempre sozinho a gente chega lá. Então, por isso que o encontro síncrono é tão importante para poder embasar essas trocas e reflexões, perfeito? Então, o encontro síncrono é onde a gente traz a dimensão prática dos aprendizados. Eu sugiro que vocês sempre participem por um computador, de preferência, tá? Mas pode participar pelo celular, pelo tablet, enfim. É porque muitas das vezes nós temos algumas atividades síncronas que são realizadas ao longo da aula, que ficam em uma melhor usabilidade, né, se colocadas dentro do espaço do computador. Então, às vezes, o aluno, quando está no celular, cai, enfim, ou não consegue acessar ali a sala que a gente está fazendo atividade, quando a gente divide em grupos, enfim. Então, é de preferência, mas sem objeções. E quando nós formos realizar atividades assim, e por acaso, né, você estiver pelo celular, estiver fora de casa, uma situação excepcional, não se preocupe, tá? Você pode apenas acompanhar a atividade e isso também já vai te propiciar um aprendizado, ok? Então, isso já é uma forma de participar também. Mas é claro que se vocês puderem utilizar o microfone, né, a câmera e usarem mesmo esse espaço, a nossa aula ela vai ficar muito mais divertida e ela vai ficar muito mais propensa de trazer ali novos conhecimentos e novas habilidades para a gente. Mas sem mais delongas, para o pessoal novo que já chegou, né? Vamos agora seguir o nosso escopo normal, que o pessoal da casa aqui já está cansado de ver. Então, a disciplina que estamos abordando agora é a disciplina de sustentabilidade, responsabilidade social e direitos humanos. Modesta parte, é um dos temas que eu tenho um grande apreço dentro do campo de gestão e negócio, porque eu acredito que eles têm um grande valor, né? E que nem sempre é colocado à frente das agendas dos gestores, mas muitas vezes, né, são só quando acontece uma urgência, uma gravidade, né? Quando um escândalo, e não é um tema que tem que ser abordado só nessas horas. Inclusive, todas as nossas ações precisam ser embasadas, né? Por responsabilidade, ética, né? A empresa também tem que pensar no escopo da sustentabilidade, dos direitos humanos. Então, nós falaremos um pouquinho ao longo de todo esse mês, nos nossos encontros síncronos, sobre o que são esses conceitos, né, dentro da prática organizacional e mais, né, nós veremos como eles são de dentro para fora e não necessariamente só no escopo da sustentabilidade, né, que a empresa precisa pensar no descarte dos seus resíduos ou na sua compra de fornecedores, né? A gente vai entender que a sustentabilidade também começa quando se tem estabelecido uma dimensão de responsabilidade social com as pessoas no âmbito interno da organização. Então, a gente vai ver como esse tema é complexo,
é rico, né? E que vai ampliar o nosso repertório no campo de gestão, tanto para quem cursa administração, tanto para quem cursa marketing, né? Hoje com as redes sociais, fazer ali, ter essa visão do que se é convencional, né? De uma empresa se portar, né? Diante dos parâmetros éticos e morais é primordial. Para o pessoal de RH e secretariado, não preciso nem dizer, né? O quão é um tema estritamente necessário. Processos gerenciais também, gestão comercial, enfim. Então, é um tema que ele perpassa por todos os campos da administração e ele carrega, né? Ele tem uma importância intrínseca muito relacionada à forma como a empresa aborda, né? As suas partes, né? E o meio externo que a envolve, perfeito? E para que a gente possa começar, eu vou apresentar os objetivos de aprendizagem dessa aula. Então, para quem está aqui pela primeira vez, essa sempre vai ser a primeira tela da nossa aula. Isso faz parte da minha metodologia, tá, de trabalho, em que você é o centro do seu aprendizado. Então, eu sou uma professora facilitadora, né, você não vai ficar só me escutando aqui, você também precisa caminhar para que você aprenda, né? E é importante que ao final da aula você faça essa avaliação. Será que eu realmente absorvi os objetivos de aprendizagem da aula ou será que tem algo que eu vou precisar voltar? Será que tem alguma lacuna que eu preciso buscar, né, no material teórico para desenvolver? Se eu preciso trazer uma dúvida para a professora, ou que eu posso até buscar um material externo, né, comprar livros. Não sei se vocês gostam de livros, mas quando vocês quiserem, sou ótima para indicar. Eu viciada em livros, eu acho que é uma ótima forma da gente ampliar aquele tema que mais chamou atenção, né, dentro de uma disciplina. Mas além de, para quem não é tão da leitura, nós também temos podcasts, documentários e outras formas de expandir o nosso aprendizado, viu, pessoal? Então, assim, que não fique só aqui na sala de aula. Então, é um feedback tanto para mim, esses objetivos de aprendizagem, para que eu também faço atividades, né, que são formas de diagnosticar vocês em relação ao progresso, né, nas esteiras de conhecimento, aqui nos objetivos de aprendizagem, mas eu também gostaria que vocês se autoavaliassem para que a gente possa saber, né, realmente responder aquela pergunta: eu estou aprendendo? Então, eu espero que a resposta seja sim, e se não, a gente vai entender o que faltou ali para você progredir, para que você alcance ou até mesmo supere os objetivos de aprendizagem dessa aula, tá? Mais especificadamente, na primeira aula de sustentabilidade, responsabilidade social e direitos humanos, nós vamos começar fazendo uma contextualização do sistema, do tema. E para essa contextualização, a gente vai precisar conhecer alguns elementos, né? Então, claro que isso vai ter um progresso gradual. Então, na nossa última aula, a gente vai estar falando, né, sobre conceitos mais complexos, sobre relação de conceitos. Então, não adianta aparecer aqui só na aula do final do mês, que você já não vai estar entendendo a nossa linguagem. Então, hoje, como é a primeira aula da disciplina, a gente vai falar de alguns elementos básicos que vão ajudar a gente a traçar uma base sobre o tema. E essa base do tema, ela vai envolver abordar o que de fato é o conceito da responsabilidade social, né? Ele urge a partir de qual necessidade, né? E como ele é incorporado nas organizações e como eu posso ver isso hoje? Será que sem ainda estar inserido, né, na minha área de atuação ou na posição da empresa que eu estou hoje, eu já consigo ter essa dimensão do que é a responsabilidade social? Tá? E para isso a gente vai entender também um pouquinho dos elementos que caracterizam a sociedade moderna, né, que a gente chama de sociedade 5.0, e que delimitam um novo papel que o consumidor tem diante ali das necessidades, né, das empresas de serem mais compromissadas, transparentes e, de fato, responsáveis, tá? Então, depois que a gente fizer essa parte de conhecimento, se a gente não conhece, a gente não consegue aprofundar. Então, primeiro a gente vai conhecer para que a gente possa aprofundar, que a gente vai entender, opa, tem um errinho aqui na primeira linha do campo do compreender, depois eu arrumo na hora de mandar o material para vocês. Mas a gente vai aprofundar entendendo como essa ética, né, que embasa a responsabilidade social, ela orienta decisões nos contextos ali que nem sempre são regulados por legislação. Então, às vezes, você vai participar de uma negociação com o funcionário, com o cliente, com o fornecedor, enfim. Vai depender do seu escopo de trabalho.
E você vai tatear ali por espaços, né, que vão precisar de ética. E nem sempre essa ética ela vem regulamentada, às vezes ela vem de um consenso social, e a gente vai entender um pouquinho como a gente se baseia, qual é o papel, inclusive, né, da legislação, mas a gente vai entender também o que difere a ética da lei, que ponto elas se encontram e que ponto desencontram. Então, faz parte também desse primeiro momento, tá? E tudo isso para que no final vocês tenham atitude, né? Então a ideia é conhecer, aprofundar e depois desenvolver uma habilidade, né, que te permita colocar em prática esse conhecimento, que é muito legal. Então é aí que a gente vai poder ter atitude a partir desse conhecimento para que a gente possa identificar situações, né, dentro do escopo profissional que vão exigir um posicionamento ético. Né? Mesmo ali quando não se tem uma regra formal, né? E também esse conhecimento é importante para que a gente possa ter um senso crítico e passar a questionar o espaço em que se falta essa delimitação do consenso ético, né? Que desconsidera os efeitos sociais, né? Ou mesmo as empresas que desconsideram os efeitos ambientais das suas ações. Então, os objetivos de aprendizagem, eles abrangem todo esse escopo, né, que vem desde conhecer o conceito até mesmo a entender como a gente vai aplicar esse conceito no nosso cotidiano. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguma questão? Ou me deem um ok aqui no chat para que eu saiba que eu posso continuar. Tudo ok. Perfeito, então. Pode falar, alguém levantou a mão? Ok. Bom, mas esse espaço é de vocês. Podem me interromper ali quanto for preciso, tá? Para tirarem dúvidas, seja por chat ou por microfone. Bom, vamos lá, turma. Eu trouxe uma questão, né? Eu gosto de trabalhar com o método socrático, em que a gente faz questões para que a gente chegue ali em um ponto primordial para desenvolver um conhecimento. E a questão que eu trouxe para a gente abrir essa aula é: o que a sociedade perderia se a sua empresa, ou a empresa que você trabalha, né, se você não for empreendedor, fechasse as portas hoje? E eu que gostaria que vocês me respondessem isso. O que a sociedade perderia se a sua empresa fechasse as portas hoje? Me contem. Isso pode ir desde a dimensão macro até micro, né? Eu posso pensar, por exemplo, em primeira instância, que pessoas ficariam desempregadas. E que mais? Que mais que a sociedade perde se a minha empresa fechar as portas hoje? No meu caso, as pessoas deixariam de comer pizza. Deixariam de comer pizza. Olha, coincidentemente, Rayane, eu já comecei a semana pedindo uma pizza, que eu já comi a minha. Esperta você. Mas fora a empregabilidade seria afetada, também Uhum, acredito que, pensando em bairros que são um pouco mais nobres e movimentados, tipo como Itaim, Vila Olímpia, acaba um exemplo, se uma empresa de grande porte fecha, acredito que até o bairro fica esquisito, né? Pensando assim no centro, tem muitos lugares fechados. Você vê que o lugar fica abandonado. Então, acredito que traz todo esse impacto, assim, se uma empresa que tem uma rotatividade grande, tanto de muitas lojas abertas ou de funcionários, se fecha, afeta todo uma modalidade, até questões assim, se o lugar se torna seguro ou não. modifica o ambiente. Muito legal você tocar nesse ponto, Rayane. A Jessuá também levantou a mão, pode falar. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Olha, eu penso que concordo muito com o que, esqueci o nome dela, falou agora há pouco, que realmente o local já ficará deserto em si, fora as perdas de emprego, que será grande, né? Eu trabalho numa indústria, que na verdade o negócio que eu trabalho é B2B, sou funcionária há algum tempo de lá, e sem dúvida a gente trabalha numa empresa que fabrica embalagens metálicas, e esse tema é muito próprio para o trabalho a área que eu trabalho, porque a gente trabalha com a área de reciclagem
muito forte, assim, porque a gente tem muita embalagem lá metálica, sobra, refilos, e a gente tenta aproveitar ao máximo. E eu acho que tem muitas empresas que não têm essa preocupação, e isso realmente é um problema para o Brasil, para o mundo, para os continentes e tudo mais. Eu acredito que a responsabilidade social começa também com o ecossistema, e uma indústria, ela precisa ter essa preocupação com o resíduo, demais, em todos esses aspectos. E, em particular, acho que a gente ia deixar de fornecer latas metálicas para a fabricação de tintas. Ia ser uma perda para o pessoal também, para a clientela. Muito bem colocado, Jassuá. Que interessante saber que a sua empresa já tem essa preocupação dentro do escopo de modelo de negócio dela. Isso. Bacana. Muito obrigada por compartilhar. Veridiana. Instituição ONG, né? E a gente desenvolve trabalho de serviço de convivência com crianças e daí tem o trabalho feito com jovens aprendizes. Então, o nosso trabalho é muito importante aí para o desenvolvimento da nova geração, né? Então, a falta da nossa empresa atuando teria um impacto social aí muito negativo. Muito bem colocado. Entre a questão de desemprego, as pessoas desempregadas, muitas famílias, não só os atendidos, mas os funcionários, mas muitas famílias envolvidas, né, com todo esse trabalho que é realizado. Muito importante, pessoal. Então, a Veridiana trouxe a dimensão que a empresa dela tem na formação, né, dos adolescentes que participam dos programas, né, de jovem aprendiz, que ensina a ter responsabilidade, que apoia ali a condição financeira de muitos estudantes. Então, é também uma participação muito legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para falar para vocês como é que está o nosso chat. A Bianca diz que a empresa as empresas vão perder, a sociedade, né, vai ter que lidar com menos concorrência. O Jurandir disse que enfrentaria uma crise de desemprego. Danilo, um impacto econômico local, né, que vai na linha do que a Rayane trouxe para a gente. A ausência de serviços. Um grande impacto no quesito de desemprego a nível nacional, né? As pessoas perderiam conexão, porque a Raquel trabalha com internet, que prejudicaria ali até o trabalho, né, Raquel, das pessoas e o lazer e tudo que a gente faz com a internet hoje em dia, os estudos, né? O Danilo, que trabalha em gestão de condomínios, né? E a Thaís disse que teria muito impacto econômico para a sociedade. Legal, né? E por que eu trouxe essa pergunta, pessoal? Primeiramente, eu gostaria de agradecer as contribuições de vocês que vão exatamente, né, na linha onde eu quero chegar. Peraí que a Thaís complementou, até mesmo os restaurantes que oferecem no delivery, sim. Eu trouxe essa pergunta para que a gente possa entender o papel das empresas na sociedade, né? É muito importante a gente começar essa disciplina com a ideia de que uma empresa, ela não é uma ilha, né? Ela não opera de forma isolada e ela não independe da sociedade. O tempo todo, né, uma empresa, ela está dentro de um país, por exemplo, as empresas aqui do Brasil, elas seguem a regulamentação nacional, porque elas estão em território brasileiro. Mas não só isso, elas também precisam seguir regulamentações estaduais, porque elas também compõem um estado, e regulamentações municipais, porque elas também fazem parte de um município, e elas estão localizadas dentro de um bairro, né, além desse município, enfim. E esse bairro, ele tem ali, ó, outras famílias que residem, ou pode ser um espaço industrial que tem outras empresas. Então, a empresa ela vai estar o tempo todo tendo interlocução, né, com esse meio externo, né, que perpassa ela. Então, significa que uma empresa, ela não é uma ilha, ela não é um elemento isolado, ela tem um papel na sociedade. E esse papel, pessoal, não pode ser somente gerar lucro, né? Tudo bem que a entidade privada, em primeira instância, ela tem essa dimensão da rentabilidade. Mas é só para isso que as empresas servem? Nós podemos resumir o papel das empresas estritamente para o aspecto monetário? Não. É muito importante que elas tenham um papel na sociedade, né? Seja para atender às necessidades de um determinado público-alvo, como vocês muito bem trouxeram, né? Seja para poder mediar alguma dificuldade que nós temos como sociedade em estabelecer melhorias, como no caso da logística reversa, né? Que a Jessuá comentou. Poxa, hoje nós somos uma sociedade que nós geramos muito lixo.
Vocês tiram muito lixo de casa, né? Aqui em casa a gente mora em 2 pessoas e olha que a gente tenta diminuir a nossa pegada ecológica e nós geramos aqui uma proporção de lixo, porque tudo que se compra hoje vem embalado, né? Então, as empresas que pensam em formas de equacionar esses problemas que nós temos hoje, elas estão cumprindo o seu papel, né? Como partes da sociedade. Então, quando a gente diz que a gente busca empresas, né, que são responsáveis, socialmente responsáveis, a gente não está falando somente de empresas que vão cumprir as regulamentações legais, né? O que seria? Poxa, ter uma licença de funcionamento, um alvará dos bombeiros, né? No caso de restaurante, precisa ali estar dentro das regulamentações da vigilância sanitária, né? Uma empresa precisa arcar com impostos, né? Nas suas deduções ali, estabelecer direitinho como vai ser feito o seu planejamento financeiro e lidar ali com os seus pagamentos e recebimentos, né? E isso faz parte de um escopo de uma empresa responsável, mas não só isso. Né? Então, além de cumprir essas obrigações legais, de regulamentações, de imposto, etc., uma empresa ela precisa ir além, né? Através de um maior capital em investimento ali nos humanos, no ambiente, nas relações com outras partes interessadas, com as comunidades locais que a cercam, exatamente porque uma empresa não é um ente isolado na sociedade e não pode atuar como uma ilha, né? Até porque a empresa ela precisa de pessoas para se locomover, para funcionar, né? Para ser ali ter a sua operação em constante funcionamento e em crescimento. Uma empresa também precisa de pessoas para consumir, né, aquilo que ela produz. Uma empresa também precisa, né, de pessoas para poder fornecer aquilo que vai amparar a criação dos seus produtos, né? As matérias-primas que vão gerar ali os seus produtos, enfim. Então, uma empresa, ela não pode viver como uma ilha, porque ela precisa também do meio externo. E assim como ela busca, né? Ter consciência dos seus interesses, ela também precisa ter em mente os interesses da sociedade e ser parte, né? Desse movimento de cumprir com aquilo que a gente considera como responsabilidade social. Então, onde eu quero chegar, pessoal? Uma empresa ser socialmente responsável não significa que ela cumpre apenas os aspectos legais, né? Aí ela vai estar sendo apenas legalmente responsável. Socialmente responsável implica que ela tenha consciência de si dentro de um ambiente, né? Que tem outras partes. Então, olha, a professora Rebeca está fazendo uma contribuição aqui no nosso chat. Quer falar, Rebeca, no microfone, o que você escreveu? Conta pra gente. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Só para contribuir o que a professora Aline está falando, a gente precisa também entender que muito mais, né, só do que a empresa pensar, né, por fora, ela precisa fazer um esforço melhor para cuidar, né, das pessoas, investir num bom desenvolvimento e principalmente cuidar dos seus funcionários, né? Porque as empresas geralmente elas têm esse olhar para fora, né, em investimento e lucro, e acabam que elas não olham para dentro dos seus colaboradores. E é isso que a professora Aline está trazendo, é muito importante, porque a gente vai ver também hoje ao longo da disciplina. Isso aí, pessoal. Para quem não conhece, a professora Rebeca, ela está integrando a nossa equipe docente e vocês verão muito ela por aqui nas aulas de gestão. Pode falar, Rayane. Então, professora Aline, então, assim, pensando hoje que a tecnologia está avançando muito rápido, a questão da IA, o que você acha, pensando nessa indústria que cada vez mais está substituindo por conta da inteligência artificial, diminuindo e deixando os times muito mais enxutos? Por exemplo, a equipe antes tinha 18 pessoas, hoje tem 5, 3. E isso não quer dizer que seja inteligente, porque eu entendo que está tendo uma sobrecarga e a empresa quer economizar. Mas será que existe algum órgão público no sentido de barrar isso? Porque por mais que eles pregam que está sendo bacana, está ajudando para caramba, a gente sabe que por trás dos bastidores não está sendo assim. Muita gente sobrecarregada, enfim, tendo que lidar com 1 milhão de coisas, porque os times estão cada vez mais diminuindo por conta da substituição da IA. Você acha que vai ter alguma coisa em relação a isso, assim, alguma reforma?
Acho que vão ter muitos desdobramentos. Rayane, acho a sua pergunta muito pertinente para a nossa discussão, inclusive. E eu previ que você traria essa pergunta e eu trouxe um vídeo, né, que eu pretendo apresentar mais para frente, que vai mostrar um pouquinho sobre essa difusão da tecnologia e do lado humano, né? Aqui vai trazer um pouco mais de embasamento para você conhecer, né, possíveis respostas para a sua pergunta. Mas desde já, eu adianto que infelizmente, por mais que a IA ela tenha sido um suporte no desenvolvimento das atividades que nós estamos fazendo, ela não substitui um humano 100%, né? Inclusive, eu queria muito que uma IA viesse aqui dar aula no meu lugar para eu poder ficar ali, ó, no sofá, bem plena. Mas a gente sabe que não é assim, né? Elas são suscetíveis a falhas. E eu imagino que todos vocês aqui já devem ter usado o chat GPT um dia, né? E já devem ter visto quanto ele, ao mesmo tempo que ele sabe, ele é limitado em muitos aspectos, né? E eu acho que o que vai acontecer, Rayane, além das implicações legais que vão ter desdobramentos, mas a resistência, né, inclusive das empresas de tecnologia, né, que democratizaram ali o uso até irresponsável das inteligências artificiais, porque eu acredito que nós deveríamos estar preparados para recebê-las, inclusive em parâmetros éticos e legais do que seria legal, do que seria possível, né, de se utilizar a IA para aderir no nosso trabalho. Até porque muitas das vezes as fontes de dados que estão dentro das IAs são de conteúdos que nem sempre têm autorização para estar dentro da IA. Né? Então, eles pegam ali, né, informações de sites, de livros que estão disponibilizados na internet e não usam ali os direitos autorais. E nós utilizamos essas informações e colocamos aqui no nosso trabalho. Então, tem muitos limites éticos que não foram traçados nessa fusão, né? E se a gente for pensar com a velocidade que as coisas acontecem, não se teve nem tempo para se respirar enquanto as IAs ali lançavam uma nova, uma versão mais atualizada, mas sim, terão muitos desdobramentos e é muito importante que nós tenhamos essa consciência, né, e que seja compartilhada a respeito dessas limitações da IA, né, até porque para que a gente possa saber de fato até como a gente pode utilizá-la e quando estivermos nos espaços de decisão, né, como gestores ali que vão ter que escolher entre diminuir a equipe e aderir mais IA, nós possamos ter a consciência de que elas não são capazes de substituir humanos, né? Mas eu conheço colegas que estão em grandes empresas que passaram por essa transição e que estão lidando com erros, né? Com IAs que ficaram para alimentar sistemas. Nós tivemos a disciplina de gestão de informação gerencial no mês passado, e a gente viu como é complexo usar um sistema. As IAs não deram contas ali sozinha de fazer esse refinamento, e aí isso prejudicou toda uma cadeia, quando a gente pega aí um sistema que é tipo o SAP, né, que pega a empresa inteira. Então, terão desdobramentos, e já já eu vou passar um vídeo para a gente estender essa discussão, mas é uma ótima pergunta. Perfeito? Bom, pessoal, para que a gente possa continuar, eu e a professora Rebeca, nós pensamos em uma atividade para a gente fazer hoje. E é uma atividade de imersão no tema. Vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos dividir vocês em 2 grupos. Um grupo vai ficar comigo, um grupo vai ficar com a professora Rebeca. Cada grupo vai assistir um vídeo e depois vai comentar um pouquinho sobre esse vídeo. Depois a gente vai ver uma notícia que faz um contraste com esse vídeo. Perfeito? E aí depois a gente volta e no momento que a gente voltar, a gente continua a nossa discussão com a sala toda a partir das percepções que vocês tiveram. Tudo bem? E isso aqui atrás não é uma propaganda, viu? Não é uma aula monetizada. É porque o caso que que vocês irão ter contato, né, é relacionado a essa marca aqui. Então é só para dar uma introdução. Mas vamos lá. Eu vou estabelecer aqui uma divisão das salas. Eu vou fazer isso de forma aleatória, tá? Por conta do nosso tempo. Então, se vocês não caírem com os amigos, não fiquem tristes. Tá. 2 salas. Perfeito. Então, eu vou pôr sala 1 e a sala 2.
tá? Pessoal, se alguém cair nesse momento que a gente abrir as salas, entra e sai da chamada de novo, porque às vezes isso acontece. É um erro aqui do Meet, do Teams, dessas plataformas, quando a gente usa essa função de salas temáticas, tá bom? Bom, todo mundo pronto para fazer a atividade? Professora Rebeca, eu vou te mandar o link para você poder compartilhar da aula nesse formato aqui para você poder compartilhar para sua turma, pode ser? Pode sim. Então tá bom, eu te mandei pelo WhatsApp. Certinho, então. Então vamos para as salas e daqui a pouco a gente retorna. Vou abrir aqui. Calma aí. Ai, já seremos todos abduzidos. Perfeito. Vitor e Andressa, vocês não foram para a sala? Eu vou tentar colocar vocês aqui. Érica também caiu. Pessoal que não conseguiu ir para a sala, saia e volta da chamada, que eu acho que isso vai resolver, tá? Pode ter sido um bugzinho. Andressa. Deixa eu tentar pôr a Andressa aqui de novo. Perfeito. Andressa, se você sair e entrar, você já vai cair na sala 2. Ok? Aí, você foi. Então, agora é eu que vou para a sala 1. E daqui a pouco a gente volta aqui. Vou para a sala 2, aliás. Que a Rebeca tá na 1.
Olá, pessoal. Todo mundo foi abduzido de volta? Sim. Sim, perfeito. Basicamente, ao mesmo tempo. O Alexandre está com a mão levantada. Se você quer fazer uma consideração. Fique à vontade, se você quiser. Ah, tranquilo. Bom, vamos lá, pessoal. Nós estávamos falando, né, sobre a importância das empresas estabelecerem um posicionamento responsivo diante das suas próprias ações e também se encarregarem ali de utilizar a sua força, a sua estrutura, né, e a sua voz para também criarem compromissos compartilhados em relação a temas da sociedade. E agora eu e a professora Rebeca, nós vamos trazer um pouquinho mais além dessa discussão para um segundo momento, que é quando a fase do encantamento, né, quando a gente estava planejando essa atividade, a gente foi sagaz, a gente falou, vamos trazer o encantamento e depois a gente traz ali uma disrupção, para que a gente possa ser críticos mesmo em relação a essa postura, né, que não é uma postura que a gente espera de uma empresa responsiva, e que isso é uma forma de, claro, né, de ter um prejuízo não só para a imagem, mas também para a vida das pessoas envolvidas em si. Em primeira instância, né, agora que os colegas já chegaram, vocês acreditam que a imagem passada pelo vídeo é de uma empresa responsável ou irresponsável ambientalmente? Vamos compartilhar aqui com os colegas no chat o que vocês discutiram aí em cada grupo. Responsável. Então, chegaram à conclusão nos grupos que era uma empresa pelo vídeo, né? Que se apresentava de forma responsável. Ok. Você preferia consumir de uma empresa que se coloca assim, ao invés de uma empresa que não se coloca diante desses temas? Se eu falasse, olha, pessoal, a gente está sorteando aqui 200 mil para vocês comprarem um carro. Vocês poderiam escolher a empresa que vocês quiserem. Vocês iam priorizar uma que tivesse essa consciência ambiental? Sim? Faz diferença na visão de consumidor. Legal. E você preferia trabalhar em uma empresa que se coloca assim? Você acharia que essa instância da responsabilidade, ela também partiria de dentro para fora e não ficaria só no meio externo? Sim, majoritariamente sim, pensando por esse lado, sim, né? Pois é. Então, é surpreendente, né, que a gente veja essa notícia que repercutiu essa semana em muitos canais, né? E não só essa empresa, viu, pessoal? Se vocês, inclusive, deixo o desafio para vocês buscarem empresas que se envolveram em escândalos, né? Se a gente pega a indústria têxtil, então, essa questão do trabalho escravo, a Zara, a C&A, a Renner, a maioria delas já se envolveram com esse tipo de discurso, mas tiveram, né, mudanças. Inclusive, na semana que vem, vou trazer um comparativo disso. A Shein, né, inclusive, eu vi um documentário nesse final de semana que eu vou indicar para vocês no final da aula, né? Mas, enfim, é uma situação grave, é uma situação que aconteceu aqui no Brasil, tá? Em que tinham trabalhadores chineses com passaportes confiscados, né? Em situações análogas de escravidão. O que são situações análogas de escravidão? Situações em que a pessoa ela precisa viver no trabalho, que ela não tem, ou ela não tem uma remuneração adequada, quanto de horas que ela trabalha, né? Vive em condições ali de trabalho exaustivo, desrespeitoso. Nesse caso da empresa, foi gravíssimo. Mais de 30 funcionários dividiam um só banheiro e precisavam morar nesse espaço, né? Não tinham seus direitos trabalhistas garantidos, enfim. E também não tinham suporte para sair dessa situação, tá? Então, isso aconteceu na Bahia, aqui no Brasil, e foi essa empresa do vídeo que a gente assistiu que aparecia lá apaixonada e preocupada com o meio ambiente, né? Quer comentar um pouquinho, Rebeca, sobre esse caso? A gente teve algumas discussões na sala muito interessantes e o pessoal até trouxe, né, algumas colocações que acho que, se eu não me engano, foi a Rayane que trouxe, que muitas dessas organizações, né, por gerar, né, por pensarem somente no lucro, muitos investidores, né, trocam
o rostinho da pessoa, troca o nome da empresa e continua fazendo a mesma coisa. Então, a gente discutiu bastante nessa parte, e é engraçado pensar que quando a gente aprofunda, né, sobre reportagem, a gente procura outros links, muito mesmo aí a organização em si, né, leva a acreditar que os funcionários até tinham, né, eles preferem ficar nessas condições por ter ali um emprego, levam a gente a entender que muitos ali estão até escolhendo ficar ali, né, que é um absurdo. Então, essas condições trabalhistas desumanas quando as organizações tentam ali só passar para nós o marketing, a imagem, sem que a gente saiba o que realmente está acontecendo por trás. Exatamente, muito bem colocado. A Larissa está com a mão levantada. Larissa, você quer trazer uma contribuição? Gostaria sim, tá dando para me ouvir? Perfeitamente. Pronto. Em relação, para pontuar o que a professora Rebeca estava falando, a gente sempre observa, não em todas as empresas, em muitas empresas a gente observa essa questão da escravidão, mostra um rosto bonito em relação à sustentabilidade, mas quando você vai procurar os direitos trabalhistas ali, a questão realmente humana dificilmente se tem, porque apesar deles quererem proporcionar uma empresa sustentável que desenvolve coisas para melhorar o ambiente, eles também têm que procurar ganhar o lucro e onde é que eles vão tirar em cima da mão de obra humana, infelizmente. Uhum. Era mais isso mesmo que eu queria reforçar aí do que a professora Rebeca estava falando, antes mesmo dela começar a falar. Era um ponto que eu ia abordar, que eu achei muito interessante essa questão de eles exporem, né, essa coisa da BID, essa pronúncia. Isso, perfeito, Larissa. E complementa muito bem, né, o tema e traz também a nossa reflexão para um outro patamar, né? A gente entender um pouquinho mais sobre o que sustenta essa estratégia, né, que visa estabelecer um discurso voltado para a consciência, para a responsabilidade, enquanto a prática ela se destoa disso, inclusive ela vai na direção contrária, né? Mas diante disso, pessoal, a reflexão final que a gente vai trazer para a gente poder migrar um pouquinho para a parte teórica da disciplina é: isso coloca a empresa em posição ilegal ou imoral? Ou os dois, né? O que vocês acham? O que ela descumpriu aqui? Foi só a lei? Foi só a ética, né? O âmbito da moral? Ou foi os dois? E por quê? Justifiquem. A empresa. Pode falar, Ana. Os dois. E por que vocês acham isso? Por que não ficou só em uma instância? A lei abarca tudo isso? Ou tem coisas que ainda não são estabelecidas na lei, mas que nós, como sociedade, temos consensos? Uhum. Isso, pode falar, Rayane. Porque ilegal porque fere as leis, né? Vai contra, porque põe em risco a moral da pessoa, o físico, o emocional, partindo de que as condições ali de moradia eram péssimas. E a questão moral é que isso não deveria ser feito com ninguém, né? Não é porque a pessoa está em uma condição de vulnerabilidade que ela tem que ser exposta toda a condição cruel. Então, acredito que a lei aborda os dois lados, né? Tanto o emocional quanto, enfim, existem leis trabalhistas e etc., que foram feridas também. Então, acredito que isso fere os dois lados. Legal, interessante essa percepção. Jessuá? Ou Larissa? Estou aqui. Uhum. E olha, porque eu esqueci, bom, estava com o telefone, com o microfone desligado. Eu penso também, concordo com as meninas, tanto na visão moral como na visão ética, né? E, infelizmente, a gente está vendo isso pela BID, mas a gente também sabe que essas outras empresas que a gente citou, né? Até empresas que eu comecei a pensar aqui nas redondezas também, elas têm algumas práticas parecidas, infelizmente, e é um ponto muito, muito, muito importante de a gente estar realmente abrindo a nossa mente para a gente como funcionário, a gente como talvez futuro empresário, a gente talvez como representante de alguma dessas empresas,
a gente ter também esse senso de seleção na hora que a gente vai poder trabalhar junto com elas, porque da forma que eu apresentei o meu desejo pelo veículo ainda agora, e aí eu penso também, do mesmo que eu desejo uma roupa da Shein, do jeito que eu desejo roupa da C&A, da mesma forma que eu também estou contribuindo para a questão de contribuição dessas pessoas permanecerem. Eu acho que a gente também, nós como consumidores, como também possíveis empresários, também temos que abrir essa visão nessas áreas também, áreas gravemente envolvidas, questões éticas também, a questão do trabalho, do tráfico de pessoas, realmente dá uma tristeza grande saber que isso está muito apurado ainda, né? A Jessuá está trazendo um ponto, né? Que a Rayane também tocou, mas é importante a gente amarrando aqui os comentários de vocês. A gente perceber que ainda que a nossa posição, né, diante dessa situação, ela seja de certo modo ali de impotência, mas ao mesmo tempo nós podemos ter essa consciência e quando estivermos dentro desse contexto de decisão, estabelecer uma maior consciência sobre isso, ou mesmo no nosso lugar como consumidor também, tá? Então é importante também a gente entender que, apesar, né, da gente ser só uma única pessoa, a gente precisa ainda assim propagar, né, essa consciência dentro dos espaços que a gente ocupa, porque isso faz diferença, né? A Larissa, pode falar? Quanto a essa questão aí que vocês abordaram, se ela é apenas o imoral, o ilegal, ou as duas, ou só uma, eu concordo plenamente que é uma questão extremamente imoral, essa questão do trabalho escravo hoje em dia, né? Só que a gente também tem que lembrar uma coisa que ocorreu bastante alguns anos atrás, e que foi referente aos médicos de Cuba que foram trazidos para cá, para trabalhar aqui, e muitas das vezes preferiam casar aqui, um casamento arranjado, falso, só para não voltar para o país deles, porque lá era uma condição muito pior. Apesar da gente saber que médico é uma das profissões que é melhor remunerada em questão de plantão, em questão de trabalho, e eles iam para cá para receber menos do que um salário mínimo. E os passaportes também, eles tinham um período específico. Nessa questão da legalidade, eu acho que é muito vaga, porque assim, a consolidação das leis trabalhistas, ela tem realmente muitos direitos, muitos deveres para o trabalhador. Eu mesma trabalho hoje em dia como CLT, só que a gente também sabe que isso varia muito de onde as pessoas vieram e onde as pessoas estão, para facilitar esses meios ilegais em relação ao trabalho escravo, em relação a trabalhos que são degradantes, humanamente falando. É você trabalhar para momento comer, momento dormir, momento morar, momento viver. Muito bem colocado, Larissa. Interessante vocês fazerem a menção, né, a diretriz que regulamenta as relações trabalhistas no Brasil, a CLT, que tem países que nem tem uma CLT estabelecida. Inclusive, pessoal, tem países que os direitos da CLT são piada, né? Eu trouxe uma vez numa aula um convidado que ele é diretor do LinkedIn, o Vitor fez mestrado comigo, e ele é diretor do LinkedIn da sede do México. E o pessoal ficou chocado, era uma aula de gestão de pessoas, o tema era liderança, e ele foi contar um pouquinho sobre os direitos que ele tinha no Brasil e ele perdeu quando ele foi assumir o cargo no México. E muitos deles eram contemplados pela CLT. Férias, por exemplo, é algo que ele tira, se não me engano, uma semana ao ano, tá? E no máximo isso, enfim, bem diferente. Bom, Jonathan, pode falar rapidinho e aí depois disso a gente precisa continuar, tá, pessoal? Que a gente tem mais coisa prevista para hoje. Traga essa contribuição. Claro. Eu ia falar um pouco em cima justamente do que acho que foi a Larissa, se não me engano, ela falou, que era em relação ao ponto justamente da moralidade. Porque, por exemplo, no Brasil, a gente tem leis, e além de ir contra as leis, vai contra a nossa moralidade. Mas você pega países como China ou alguns países asiáticos, onde não existe uma lei trabalhista tão forte, essas grandes empresas se aproveitam dessa falha na lei e se aproveitam da população daquele local, que a nossa visão é uma visão escrava, mas a lei não vai contra aquilo. Então se torna algo imoral, mas não contra a lei daquele local específico, mas que em vez de fora vê uma imoralidade naquele ponto. Era justamente o que ela estava falando em relação a outros países. Muito bem. E o pessoal do chat também está trazendo contribuições nessa linha aqui, viu? Muito válido, Diego, essa sua percepção.
vai de encontro aqui com o que a gente está discutindo no tema e também a percepção dos colegas do chat aqui, que também estão discutindo, né, os limites dessa questão. Pode falar, professora. Rapidinho, talvez a gente podia depois deixar para eles, né, compartilhar aqui o link das reportagens, principalmente para eles poderem seguir, né, a Reportagem Brasil, porque lá eles informam e trazem muitas informações diariamente sobre essas empresas que trazem aí esses malefícios para os funcionários, que seria também importante para eles poderem aí ficarem atualizados, né, com essas reportagens que muitas das vezes não aparecem nas nossas redes sociais. Não, né? Inclusive há todo um consenso midiático para que isso não prevaleça, né? Mas muito válido, pessoal. E lembrando também que a responsabilidade social ela pode atingir a instância dos funcionários e da sociedade de forma, né, abrupta, como nós vimos na reportagem Situação de Trabalho Escravo, mas ela também pode trazer um impacto de menor dimensão, que não deixa de ser um impacto, que não deixa de ser uma responsabilidade da própria empresa, né, que tem sido negligenciada. Como nós vemos hoje a questão do adoecimento mental, né? Do adoecimento acarretado pelas condições de trabalho, físico e mental, o burnout, né? Enfim, as pessoas que têm ficado sobrecarregadas com acúmulos de cargos e diversas outras condições que não se enquadram como um trabalho escravo, mas que também não se enquadram ali em uma posição de responsabilidade social das empresas, né? Que também se baseiam nesse discurso. Mas a nossa discussão está muito boa, só que nós temos que ir um pouquinho mais além nesses minutos aqui, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do que abordaremos ao longo dessa disciplina, tá? Que não é pouco. Deixa eu só... pronto, agora deu certo. Bom, pessoal, assim como vocês mesmos trouxeram, né, baseados nas suas próprias percepções pessoais como consumidores, que é muito válida nesse nosso espaço de discussão, hoje os consumidores, eles estão mais exigentes, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse dinheiro, que eu não tenho, mas eu não compraria dessa marca mais por ver essa notícia, né? Por achar que por ter a plena convicção que estaria compactuando com isso, né? Então, hoje a gente não compra mais só por qualidade, só por preço. Tem produtos que sim, que ainda a gente compra necessariamente por preço. Mas quando se tem opções no mercado que, além do preço, traz um benefício, traz essa consciência, isso chama atenção. Né? Então, a gente tem tido, unânime, né, dentro dos mercados, ainda que sejam de segmentos diferentes, que os consumidores eles têm tido um maior interesse, têm apresentado, isso tem sido constatado em pesquisas, que eles têm tido mais interesse em empresas que apresentam benefícios para a sociedade. Né? E, além disso, empresas que prezam por uma maior transparência, responsabilidade, né, pela sustentabilidade, economia circular, enfim. E para atender essas novas exigências, as empresas elas precisam sair do seu escopo principal, elas precisam passar ali pela dimensão da ética e da responsabilidade social e tirar isso somente da área de gestão de pessoas, né? Isso precisa ser transpassado para outras instâncias das empresas, para outros departamentos da empresa e, inclusive, atingir esferas para além da empresa nas dimensões com que ela se relaciona também com o meio externo. E aí é que entra a preocupação com a ética e com a responsabilidade social, tá? Então, a gente vai partir de duas definições gerais para que a gente possa aprofundar o tema. Primeiro, a gente vai aprender a diferenciar o que é a ética e o que é a responsabilidade social. Nós não podemos confundir esses dois termos, porque apesar de aparecerem juntos, eles têm propostas diferentes, tá? Então, o que envolve a ética? A ética é uma concepção compartilhada, né? Que se sobrepõe ali que se manifesta, aliás, em comportamentos de pessoas que vão definir o que é, entre aspas, o certo ou o errado, né? Por que entre aspas? Porque é certo e errado é uma concepção muito subjetiva, né? Quando a gente olha para a sociologia e para a filosofia. Se a gente for pegar ali culturas extremas, né? Que se divergem da forma como a gente trata e convive com as pessoas, a gente vai considerar que pode ser errado o que eles fazem e eles podem considerar que é errado a forma como a gente faz. Então, isso é em consenso em determinadas comunidades, né? Então, no meio em que se vive, em comunidades que compactuam com o mesmo consenso.
tá? Então, a ética, ela vai exprimir, né, a forma como uma sociedade define ali para si mesma o que é uma violência, o que é um crime, o que é um mal, o que é um vício, né? E o que é algo bom, o que é algo benéfico, tá? Então, a ética é esse consenso, essa concepção, essas crenças que vão se consolidando, são construções sociais e, ao mesmo tempo, históricas, tá? Porque elas partem de meios, né, e perpassam ali por anos e gerações. Já a responsabilidade social, o que ela envolve? A forma das empresas ali, né, pensarem, estabelecerem as suas estratégias e as suas ações. Então, a responsabilidade social é como as empresas absorvem, né, o consenso ético que a sociedade traz e como elas integralizam isso dentro do seu escopo de planejamento. Perfeito? Então, agora que vocês sabem a diferença, vamos aprofundar um pouquinho, né? Então, quem define o que é moralmente bom ou ruim, né? Certo ou errado, é a ética, tá? E um aspecto que é importante a gente falar também é que a ética e moral, assim como a responsabilidade social e a ética são diferentes, a ética e moral também ali ocupam um lugar nas tradições filosóficas que pode ser delineado a partir de fundamentos conceituais, históricos e normativos. Então, a moral, né, é um conjunto de normas, valores, costumes que orientam as ações dentro de um grupo ou sociedade, e a ética é um campo que a gente considera ele mais reflexivo, né, filosófico, que vai problematizar ali quais são os fundamentos dessas normas, desses valores, né, que estão sendo colocados na sociedade, tá? E eu prometi para a Rayane que eu ia trazer um vídeo para ela e eu não esqueci. Então, agora eu vou colocar em uma tela maior um vídeo. Deixa eu trocar minha tela aqui. Que vai falar um pouquinho sobre a tecnologia e a ética, né? Que eu acho que faz parte desse debate e a Rayane já percebeu. Pessoal, se por acaso ficar sem som... Forma para agências e empresas e transforme... Se por acaso ficar sem som ou tiver algum problema no vídeo, avisem. Espera aí que só está passando a propaganda aqui. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated.
to imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Prontinho, pessoal. Então, esse videozinho... Opa! Para poder trazer um pouco de reflexão, né? Ele traz ali alguns termos que mostram como a sociedade hoje está conectada, qual é o papel da tecnologia e como a gente pode se portar ali diante dela, né? E eu separei aqui algumas partes que eu vejo que se enquadram muito bem na nossa discussão. Então, o vídeo traz a importância, né, que a inteligência artificial tem tido nos negócios e na nossa vida pessoal, né? Isso também alimenta a robótica e muito provável que daqui a pouco a gente não tenha só, né, a inteligência artificial no nosso computador, mas a gente tenha robozinhos ali que vão até manusear, enfim, espero que eles limpem toda a minha casa e que saibam até ouvir as minhas dores, né, que isso venha tudo compilado dentro de um único só robô. Mas, enfim, a ideia do vídeo é mostrar que não para por aí, né, e que isso vai trazer outras complexidades, principalmente quando a gente precisa olhar para o desenvolvimento humano e para o papel do ser humano dentro de uma organização, né? E o vídeo ressalta que hoje já não tem nada que a gente não possa digitalizar ou automatizar e que quando a gente encontra lacunas que precisa do ser humano é porque ele tem sido insubstituível nesses espaços. Né? Então, ainda há características que elas pertencem, são inatas ao ser humano. A criatividade, a imaginação, a intuição, a ética, a emoção, né? O ChatGPT, você já pediu para ele contar uma piada? É sempre ruim, né? Ele não sabe ser natural. Ele é baseado em um algoritmo, ainda que ele tenha ali um senso de criatividade para delimitar uma história, ele não é bom em solucionar um problema que envolve complexidade, pessoas, interesses, características culturais, sociais, que só a percepção humana consegue absorver e considerar dentro de um contexto, né? Então, as máquinas, elas têm sido muito boas em simular o ser humano, mas não em ser. Então, ainda tem espaços que somos insubstituíveis e é preciso que a gente tenha isso em mente quando a gente vai considerar, né, o papel ético da tecnologia. Então, a tecnologia, ela só consegue agir de forma ética se ela for programada para tal, né? É muito provável que vocês tenham visto ao longo dos últimos 2 anos muitas polêmicas relacionadas, né, ao ChatGPT. Você não pode mais perguntar para o ChatGPT, por exemplo, se você é bonito ou feio. Antes você podia, né? Antes você podia falar de assuntos polêmicos como ele, né? Como suicídio, morte, ele podia até te ensinar ali como sumir com um cadáver. Hoje já não pode mais, porque ele foi ensinado, né, a ter ali limitações éticas, né? Ele foi programado para tal. Mas e se ele não tem essa programação? Ele teria esse filtro? Não. Então, por mais que a gente ainda tenha, a gente assista, né, esse papel da tecnologia, sem as pessoas para manusear, ou mesmo para ligar ou consertar essa máquina, atualizar esse ChatGPT, instaurar esses limites, né? Eles não se estabelecem sozinhos. Então, eles têm limitações e eles não absorvem essas mudanças éticas relacionadas a diversos temas, tá? Então, eles conseguem ajudar em aspectos operacionais e rasos, mas não em contextos complexos ainda, que demandam de percepção humana, né, e de
subjetividade, tá? Então, nós vemos, e eu acredito que todo mundo teve essa concepção desde o começo da aula bem estabelecida, de que faz parte, a ética, né, ela também tem essa dimensão de atuar em consenso com a inovação, porque a gente tem uma maior necessidade, né, de estabelecer novas formas de se fazer negócio e buscar utilizar a ética para isso é uma forma de trazer inovação para as empresas, né? Assim como a BioDai fez, assim como nós temos empresas muito renomadas que também se sustentam no pilar ali do meio ambiente, da sustentabilidade, da responsabilidade social, né? Mas as empresas que têm levado isso em primeira instância no seu discurso, que têm fundamentado as suas ações e o seu modelo de negócio como um todo nessa visão, elas têm tido vantagens competitivas, né, em relação às demais concorrentes. Elas se destacam, elas se destoam, elas passam a ocupar um posicionamento de mercado ali diferenciado por ter tido esse aspecto da inovação. Então, a pensar na responsabilidade social, nós até comentamos lá na nossa sala, né, que talvez não seja a prioridade das empresas e no espectro financeiro, porque não é algo que dá um retorno de imediato, né? Mas nós não podemos dizer que isso também não incide sobre uma instância da maior fidelização dos clientes, da maior compatibilização ali, né, com a imagem de novos clientes que têm essas mesmas percepções, esses mesmos valores, maior aceitabilidade no mercado, e isso, né, dentre outros desdobramentos, se traduz também em retornos financeiros, tá? Então, as empresas, elas só têm a ganhar quando elas passam a estabelecer a ética, né, dentro dos seus projetos de inovação. Então, a gente já comentou que a sociedade não se comporta como um todo homogêneo e previsível, né? Então, a gente não consegue saber exatamente quais são as diretrizes éticas que estarão vigentes hoje, que perpassarão ali pelos longos dos anos. Hoje nós vemos debates que não tinham no século passado, sobre poluição, né, descaso com os consumidores, preconceito, desemprego, desigualdade, né? Então, hoje nós temos muitos mais limites e barreiras relacionados a certos temas que não existiam há tempos atrás. Então, isso faz parte de um contexto, né, em que a sociedade está sempre adaptando os seus limites e que ela está sempre estabelecendo novas barreiras e que isso acontece de forma mutável, né? Então, ela não é 100% previsível e nem 100% homogênea, e ela se destoa em relação a esses limites, interesses, e as empresas, elas precisam fazer pesquisas para se situar quanto a isso, tá? A ética, pessoal, ela não é um tema novo na história, mas ela é um tema historicamente novo quando a gente fala da ética no campo de gestão e negócios, né? Somente em 1970 que isso passou a ser parte das agendas dos gestores públicos e privados, né? Apesar de já ser um tema que exige desde o tempo de outrora, né? Desde a antiguidade. Mas começar a ser colocado dentro das estratégias empresariais é historicamente recente, tá? E vamos dizer assim que nós estamos hoje em um ápice, né, devido a não só a consciência das empresas por livre e espontânea vontade, mas também pelo estado do planeta hoje, que exige que a gente tenha mais responsabilidade social, principalmente em relação aos nossos recursos naturais. Que legal, tá vendo as contribuições aqui. Olha, a Rayane está falando sobre o estilo de vida saudável, né? Para a gente poder ser criativo e não só replicar as coisas prontas. Muito interessante isso, Rayane. E as circunstâncias, né, em que a ética tem se desdobrando são circunstâncias em que nós tivemos ali mais poluições de mares e rios, né, brigas por igualdade de direitos, né, igualdade de respeito ali entre as classes, poluição, necessidade, né, de se estabelecer condições de trabalho dignas e possibilidades, né, de trabalho, de voz, enfim. Então, são elementos que fazem parte dessa sociedade 5.0, que são necessários para que a gente tenha uma consolidação maior sobre o que a ética tem sido manifestada, né, como ela tem sido manifestada hoje. E um outro elemento que faz parte desse debate são as redes sociais, né? Então, as redes sociais hoje são formas como que a gente se encontre com grupos de interesses, né? Ou que a gente saiba uma comunicação, ou que a gente passe a ter uma
a gente ganhe ali um tema, ganhe maior visibilidade das pessoas, né? E passe a ser observado sobre diferentes formas de posicionamento, né? Então, isso tem gerado uma cobrança para as empresas. Não sei se vocês se lembram, mas há pouco tempo atrás teve uma empresa que fez alguma campanha dos Dias dos Namorados e ela fez uma campanha com um estilo meio homofóbico. Até me fugiu o nome da marca agora. Mas isso gerou uma polêmica numa da rede social da empresa, o Instagram, que fez com que a empresa tivesse que se retratar, né? Que gerou uma cobrança sobre a forma como a empresa abordou o tema do Dia dos Namorados, somente ali entre relações, né? Heteroafetivas, sendo que eles tinham clientes ali que eram do campo da diversidade, que queriam respeito. Então, a empresa ela teve que se posicionar e ela foi cobrada pelo seu próprio público em relação à ação e a forma como ela abordou ali a campanha que ela tinha feito, perfeito? Mas, enfim, ainda falando sobre ética, eu vou pedir para vocês só mais 10 minutinhos hoje para a gente atrasar a aula, para a gente finalizar esse material. Nós já vimos que a palavra ética, né, ela representa ali aqueles princípios, né, o bom costume da sociedade. E é uma palavra que vê a origem do grego e significa pertencer ao caráter. Então, eu trouxe essa definição para que a gente entenda que a ética, ela também ela é oriunda de um campo da subjetividade, né? Então, a gente não constrói ética só com aquilo que a gente aprende na escola ou só com aquilo que a gente aprende em casa. Na verdade, a ética, ela vem das nossas experiências, né? Dos aprendizados que temos tanto em casa, tanto na escola, tanto na sociedade. A ética, ela se desenvolve a partir da nossa posição, né, de como a gente se sente em relação à forma como o outro nos trata, ou como a gente vê a forma como o outro é tratado, né? Então, ainda que tenha essa ideia, né, dos princípios da sociedade, tem um errinho aqui na escrita no slide, depois a Pro ajeita para vocês. Mas ela também tem essa dimensão que depende da forma como eu vejo o mundo, né, e de como eu fui estimulado para ver, tá? Na prática, ela é utilizada para explicar, justificar o costume de um determinado grupo da sociedade. E não podemos esquecer, a ética, ela é pautada por subjetividade. Então, pode ser que a Bianca, ela tenha limites éticos que sejam diferentes dos limites que a Rebeca tem, né? E isso vai variar de acordo com o contexto, com a cultura, com as vivências, né? Com estímulos, com o grau de instrução. Então, não é formado por apenas um fator. São vários fatores que determinam ali necessariamente o que é ética, né? Não que exista uma que se sobrepõe à outra, mas que elas têm enfoques diferentes, né? Para abordar determinadas questões, tá? Lembrando que a ética não pode ser desculpa, né? Um consenso de um grupo não pode ser desculpa para praticar preconceito ou para estabelecer ali formas, né, de prejudicar determinados grupos, tá, pessoal? Mais uma vez, a ética é diferente de moral. Então, esse também é um objetivo de aprendizado da aula que vocês precisam ter em mente, né? A ética, ela fundamenta as ações morais pela razão. Então, ela é uma parte, né, vamos dizer, da filosofia que estuda a moral, né? Então, ela vai questionar ali as regras daquilo que a gente considera como moral. Então, são termos que atuam junto, mas tem essa diferença, tá? Professora, a ética, ela é uma lei? Não. E a ética, pessoal, não pode ocupar o lugar de uma lei. Nenhuma pessoa pode ser obrigada por outra pessoa, pelo Estado ou por outros indivíduos a cumprir normas éticas, né? Nem sofrer qualquer sanção pelas desobediências delas. Então, a ética é uma coisa e a lei é outra, né? Tem momentos que elas se coincidem, mas a gente não pode dizer que a ética, ela se resume ali a essa percepção legal. Então, a ética não é uma lei, né? A legislação, ela pode ser omissa quanto a questões abrangidas no escopo de ética da sociedade, tá? E é importante a gente falar isso, porque muitas das vezes, primeiro surge um consenso ético e depois é que surge uma determinação legal que vai amparar isso, né? Como no caso da homofobia, né? Demorou para que existisse uma lei que de fato constatasse a homofobia, o racismo. Primeiro existiu a lei do racismo e depois é que tiveram os casos do racismo? Não. Primeiro acontecia o racismo e depois que foi estabelecido, né?
formas ali de punir e de identificar ações que fossem com esse teor para que pudessem ser julgadas, né, dentro de um âmbito jurídico. Então, nem sempre é assim, às vezes a lei para que depois se haja uma mudança da sociedade, mas no caso dos aspectos sociais e que envolvem, né, a ética, acontece de primeiro surgir o consenso ético e depois, né, que venha a vir o respaldo legal desse consenso, perfeito? Então, o respaldo legislativo, ele tem limites por lei. Por exemplo, sonegar imposto. Inclusive, passou a data ali de fazer a declaração do imposto de renda, pessoal. Furto, roubo, pode? Não. Isso daí é contra a lei, né? Agora, o respaldo moral, ele não tem um limite delimitado por lei, mas tem um consenso ali, de que a sociedade pode reprovar isso. Por exemplo, né? Mentir o estado de saúde para faltar do trabalho, né? Hoje eu acordei muito ruim, acordei com uma diarreia, não vou conseguir trabalhar, como que eu vou pegar metrô, 1 hora de metrô? Sinto muito, chefe, não vou, né? Também não vou no médico, porque é só uma virosezinha, né? Vou fazer um home office hoje, né? Isso pode até passar batido ali, ser permissivo da empresa. Mas tem respaldo moral? Não tem, né? Ou quando acontece, talvez vocês já tenham passado por isso, né? De um chefe querer o melhor desempenho de um funcionário. Aí ele fala, né, pro Jonathan, por exemplo, ou pro Danilo que está aqui na turma, olha, se você ficar assim, você vai ser o nosso próximo gerente. Nossa, se você conseguir fazer esse projeto, você vai ser o nosso próximo gerente. E aí ele fica iludindo esse funcionário que está ali dando o seu melhor, mas que não tem, na verdade, nenhuma possibilidade de promoção aberta, né? Isso tem algum respaldo legislativo? Não, né? Mas tem um respaldo moral. A Rayane falou, respaldo moral, a traição conjugal. Muito bem colocado, viu, Rayane? Então, é essa a diferença, tá, pessoal? Então, por isso que há encontros, né, e desencontros em relação a isso, tá? Sobre os ambientes da ética, é importante vocês terem em mente, não precisa decorar necessariamente os termos, mas vocês precisam entender o que eles significam. Que nós tivemos 3 momentos da ética até agora, né, dentro dessa segmentação. A pré-convencional, convencional e pós-convencional. Então, a pré-convencional, ela se remete à ética individual, né, sem interferência externa. Então, ali é como eu decido como eu devo me portar. A ética convencional já é presente num sistema de leis, né, de valores, né? E quando a gente tem a pressão externa, que aí a gente acaba internalizando determinados valores, né? E isso acontece. Nós, como parte da sociedade, nós internalizamos várias coisas, né? Para o bem ou para o mal. Isso ajuda a gente a conviver em outra sociedade e também há casos que ajuda a gente a precisar ir para terapia, né? Entender ali que essa pressão é externa. E nós também temos o caso da ética pós-convencional, que aí a gente chama que entra no patamar do idealismo moral, né? Então, a gente internaliza valores e a gente vai passando para a sociedade de forma estrutural, né? Nas nossas falas, nas nossas ações, no nosso comportamento, né? E a gente vai replicando isso, né? Como se fosse um fluxo mesmo da sociedade, para que fique, né, geracional e estrutural, tá? Então, são ambientes da ética, tá? Dentro das organizações, a ética serve como? Primeiro, ela é a base de decisões de uma gestão da empresa. E aqui não é nem só se você é da área de gestão de pessoas, né? Se você trabalha com vendas, a ética também é a base de uma decisão. Ou se não, por exemplo, eu vou fazer uma venda de um produto para a Bianca. E aí eu vou mentir, né, sobre ali o que esse produto pode agregar para ela, os benefícios que ele vai trazer. Isso não é uma decisão embasada pela ética. Então, até para fazer uma relação comercial, eu preciso estabelecer um consenso ético sobre a forma como eu vou abordar, né, o cliente e como eu vou apresentar o meu pitch de vendas para ele. Para tratar as pessoas também, a forma como eu vou lidar com elas, enfim. Como a gente vai estabelecer as políticas da empresa, as formas de remuneração, né? Isso tudo tem que ser também embasado dentro de decisões éticas, não só legais, né? Por isso, por exemplo, que nós temos hoje, né, licenças paternidade estabelecidas pela lei, mas nós temos também empresas que aumentam tanto a licença maternidade quanto a licença paternidade, porque tem essa consciência ética, né, de que
as pessoas precisam de mais tempo ali em casa para poder fazer o acolhimento de um bebê antes de voltar para um trabalho, né? Então, ainda que exista uma lei que determine ali o período mínimo, né, para esses casos, há empresas que determinam um período para além desse mínimo, porque consideram o ambiente ético, né, não só o legal, tá? Então, vai nortear o comportamento diante dos planejamentos de imprevistos e também vai definir a forma como a gente vai lidar com a concorrência, né? Que não pode ser uma disputa, precisa ser uma atuação ética, né? E embasada ali nesse bom comportamento, né? Nesse comportamento de acordo com os interesses, né? E respeito. E só para a gente finalizar, pessoal, a atuação da ética na organização, ela pode perpassar por 3 níveis. Já estou finalizando mesmo, eu juro. Mas o nível social, o nível do stakeholder e o nível da administração de práticas internas, tá? Isso é importante porque na semana que vem, quando a gente for aprofundar o tema, eu preciso que vocês já tenham em mente um pouquinho mais sobre como a ética se desdobra, tá? Então, o nível social vai envolver a forma, né, como as organizações elas estabelecem o seu papel e o seu impacto, né, os seus efeitos. Por exemplo, né, olha, a gente sabe que a gente tem que atender uma necessidade X, que é produzir tal produto, mas a gente tem consciência de que a poluição e o desgaste naturais para produzir esse produto são imensas, então a gente precisa criar formas de reduzir isso. Tá? Então, isso é o nível social da ética. Agora, o nível dos stakeholders é quando a empresa ela pensa nos seus funcionários, nos seus fornecedores, consumidores, parceiros, que são outras partes interessadas que ela se relaciona, né? E que nós chamamos de stakeholder. Então, como, por exemplo, a parte do trabalho escravo, como a gente viu na notícia no começo da aula, incide sobre as éticas na organização a nível do stakeholder, né? Os cartéis de preço com fornecedores, né? Vocês já viram ali posto de gasolina, quando decide que a gasolina vai subir, né? Você não acha um posto na cidade com preço mais barato, porque estabeleceu ali dentro de um cartel. Isso é uma infração, né, contra a ética a nível do stakeholder, né? Falsidade ali com parceiros de negócios, parceiros estratégicos também, tá bom? E por fim, mas não menos importante, a gente tem a ética a nível de administração e políticas internas. E para o pessoal de gestão de pessoas, né? Processos gerenciais, secretariados, ADM, isso cai muito bem. Por quê? Envolve o papel até do marketing, né? Se a gente for pensar no endomarketing, envolve o papel da organização para o seu próprio planejamento. Então, a organização ela vai definir as suas políticas, né, as suas condutas. Olha, aqui quando acontece situação X, a gente já tem pré-estabelecido que a gente age da forma Y, né? Então, é como a gente vai estabelecer ali formas de lidar com cada situação, tá? Enfim, e aí isso pode se desdobrar também em aspectos positivos ou negativos quando a falha, né, do nível da ética a nível da administração e das políticas internas, né? Como, por exemplo, com a atuação incoerente com prêmios conquistados por qualidade de serviço. Então, a empresa ela se coloca ali como se ela tivesse alcançado um patamar de excelência, seguiu as normas da BNT de produção, mas, na verdade, ela não atingiu essa qualidade. Então, ela está infringindo ali a ética a nível das políticas internas que foram delimitadas para aquele ambiente. Perfeito? Bom, pessoal, desculpa passar mais rapidinho essa última parte, mas não queria deixar de abordar essa contextualização para que na próxima aula a gente veja coisas novas, né? Tem uma pergunta legal aqui no chat. Compliance é um novo termo para ética? O que vocês acham? Na verdade, ele não constitui um novo termo para a ética, né? Mas ele dialoga com esse campo, viu? Então, compliance, ele deriva do verbo inglês to comply, né? Que é agir em conformidade. Então, significa ali que você vai desenvolver um conjunto de práticas, né? Que vão ser voltadas para o cumprimento de normas éticas, né? Leis, regulamentos, muitas vezes associados com esses padrões que a sociedade determina. Então, vamos dizer que o compliance envolve a ética, mas a ética não é resumida no compliance, tá? Porque o compliance, ele se orienta pela ética, mas ele também envolve outros aspectos, tá? Como as normas ambientais, os regulamentos, né? Códigos internos e externos.
mas eles não são sinônimos. Então, o primeiro, né, o compliance atua como um instrumento técnico, jurídico de controle, e a ética, ela opera no campo da crítica, né, de se perguntar ali se determinadas condutas são válidas ou não, tá? Mas elas atuam ali em conformidade, né? Pode-se dizer que o compliance é um novo termo, é como se fosse o ESG, né, da sustentabilidade. Sustentabilidade existe faz tempo, mas vamos criar um termo que a gente envolve outros elementos para poder fazer ali uma inovação no mercado e chamar a atenção do público, tá? Mas legal, hoje vocês trouxeram perguntas muito interessantes. E para a gente finalizar, a professora Rebeca vai fazer uma atividade do Word Wall. Olá, pessoal. Todos conseguem me escutar bem? Só para a gente, então, finalizar, eu trouxe aqui uma atividade só de fixação. Eu vou compartilhar a tela e eu já deixei ele aqui no Google para vocês. E aí, à medida que eu vou passando para vocês as palavras-chave, vocês vão colocando para mim os significados, ok? Tranquilos? Vou compartilhar aqui, tá, professora? Claro, fica à vontade. Pessoal, é uma atividade de group short. Então, tem grupos que vocês vão associar com as assertivas que a professora Rebeca vai trazer para a gente. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Ótimo, então vamos começar. Eu vou falando aqui para vocês, e eu preciso que vocês vão me falando, porque eu não estou conseguindo ver qual que é a relação da palavra-chave com a sua, como que fala, a sua função, ok? Quando eu falo sobre ética pré-convencional, qual desses parênteses vocês colocariam a ética pré-convencional? Rebeca, eu acho que talvez ler o primeiro item da segunda coluna e os outros termos fica mais fácil, não? Pode ser, quer que eu leia? Por exemplo, envolve a responsabilidade da empresa perante a sociedade e meio ambiente. Isso, vocês vão me falando então, por exemplo, a ética pré-convencional, ela envolve a responsabilidade da empresa perante a sociedade e meio ambiente. É uma ética individual sem inferência externa, não há regras comuns regidas no ambiente. É um conflito entre avanço tecnológico e respeito a valores éticos como privacidade e justiça. Ela vai envolver o papel e os efeitos ausentes que uma organização se relaciona, envolvendo os funcionários, os fornecedores, os consumidores. Ela é uma obrigação das organizações de contribuir para o desenvolvimento sustentável, considerando os impactos sociais, ou ela orienta-se por princípios éticos universais e justiça acima das normas? O que vocês acham que é a ética pré-convencional? O pessoal falou para você colocar no segundo quadrinho. Ok, vou colocar aqui então. Agora, inovação e ética, qual quadrinho vocês acham que a gente coloca? No primeiro, no conflito, no envolvimento do papel. A Ana Carolina falou no terceiro, a Larissa falou no primeiro, a Raquel no terceiro. Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar. Se vai ser o primeiro ou se é o terceiro. Alguém mais tem alguma outra opinião? O Jurandir falou o terceiro, a Alexandre falou o primeiro. Ou inovação e ética envolve a responsabilidade da empresa perante a sociedade e o meio ambiente? Ou é um conflito entre avanço tecnológico e respeito a valores éticos como privacidade e justiça? A Larissa falou terceiro. Então vamos a colocar Érica ela. terceiro. Então vamos colocar ela aqui no terceiro para a gente ir para a próxima. Agora, quando a gente está falando sobre a ética pós-convencional, qual quadrante a ética pós-convencional ela vai se encaixar? Depois a gente faz a correção, tá, pessoal? Pode chutar, não tem problema. O lugar de errar é aqui, né? Não lá no mercado, não no trabalho. A ética pós-convencional ela vai envolver responsabilidade, ela envolve o papel se relacionando com os funcionários, ela é uma obrigação das organizações. O
que vocês estão achando aí que é a ética pós-convencional? A Thaís falou 4, a Raquel 6, a Larissa 4. Vou colocar no 4, então. O Jurandir 4, a Júlia 4 6. também? Ótimo. E quando eu estou falando sobre a responsabilidade social, a gente viu muito isso hoje, a professora Aline desmembrou muito bem isso. A Laine falou 1, a Ana Carolina 1, a Rayane 1, Então, vamos colocar aqui no Jurandir 1. Olha, esse eles estão alinhados. Foi unânime esse. Foi. Quando eu falo sobre a ética da organização ao nível de stakeholder, ele vai envolver o papel, os efeitos ausentes que uma organização se relaciona, ou é uma orientação aí por princípios éticos universais e justiça? O que vocês acham? O pessoal tá falando que é o 4. É o 4. Então, o ética na organização nível social sobrou para o quadrante de orienta-se por princípios éticos universais. Estão prontos para ver as respostas? E aí, pessoal? Vamos corrigir? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se ele não vai voltar. Ah, voltou. Até que vocês foram bem, né? São conceitos muito próximos para uma primeira aula, ó. Ó, a responsabilidade social. A responsabilidade social, ela é a obrigação das organizações de contribuir para o desenvolvimento sustentável, considerando os impactos sociais, ambientais e econômicos. Fazem sentido? Sim, porque é uma obrigação. Isso mesmo. Agora, quando eu falo aqui, ó, essa aqui eu vou deixar para vocês. A ética pós-convencional. Ela orienta-se por princípios éticos universais e justiça acima das normas sociais. Isso é tranquilo para vocês? Aqueles, pessoal, que eu disse que a gente reproduz, né, de forma estrutural na sociedade, geracional. Sim, essa atividade está no slide, ó, vou passar para vocês. Isso mesmo. Vamos para o próximo agora, para a gente encerrar? Agora não vale errar mais nenhuma, hein? Ó, a ética. O que é a ética, pessoal? É um conjunto de normas e regras sociais, culturais e religiosas. Ela está presente no sistema de normas, leis e valores, muito mais pela pressão externa. Ela vai envolver o papel da organização. É um conjunto de princípios que orientam o comportamento humano. Ou é um consumidor conectado e consciente que vai valorizar a inovação, a sustentabilidade? Onde que eu posso colocar aí o que é ética? O pessoal está falando no bloquinho 4. No 4, unânime? Sim, unânime. Ótimo. E agora, quando eu falo sobre moral, qual quadrante que eu vou inserir o moral? O pessoal está falando no 1. No 1, conjunto de normas e regras sociais, culturais e religiosas que orientam o comportamento em uma sociedade. Ok? Agora, talvez o mais tranquilo, né? O consumidor 5.0. O 5, eles falaram, a Ana, Perfeito. Silvana. Unânime também, né? Acredito. Uhum. E agora, quando eu falo sobre a ética na organização, no nível administração e políticas internas. Ela é um quadrante que representa presente no sistema de normas, leis e valores, ou ela vai envolver o papel da organização e os efeitos para o seu próprio planejamento? O pessoal está falando do bloquinho 3. 3. E por fim, então, a ética convencional, vou colocar no quadrante que representa o sistema de normas e leis e valores. Vamos ver como é que a gente foi com respostas. Ah, que legal! Muito bom.
Parabéns, pessoal. Arrasaram na atividade. Pá. Bom, peço perdão por a gente ter extrapolado um pouquinho o tempinho da aula, né? A gente se empolgou aqui com os preparos. Agora que eu tenho a professora Rebeca, eu acho que vocês se acostumem aqui. E até a próxima aula, pessoal. Eu vou passando recadinhos para vocês via sistema, tá? Atentem-se a eles e não deixem também de acessar os materiais, principalmente os teóricos, para poder conhecer um pouquinho da visão dos autores, tá? Que subsidiam o tema. Que bom que vocês gostaram. A gente fica muito feliz e prepara com muito carinho. Pode falar, Rayane. Professora Aline, deixa eu entender a dinâmica. A gente tem aula toda segunda-feira, 7h30, e aí a gente vai estudar todo o módulo dentro dessas segundas-feiras do meu primeiro, que é sustentabilidade, responsabilidade social e direitos humanos, essas 5 segundas-feiras que nós teremos esse mês, certo? Perfeito, a gente vai abordar, mas não é uma repetição do conteúdo teórico, tá? Reforço para vocês, aqui é sempre uma dimensão prática, mais focalizada e voltada para uma visão diferente do tema, né? Do que vocês já têm aí no material. Claro que a gente retoma alguns conceitos, mas um não exclui o outro, então vocês também podem acessar os outros materiais tranquilamente, porque são formas complementares da gente estipular a jornada de aprendizado de vocês, tá bom? Fechou, obrigada. Imagina! Bom, pessoal, então eu espero todos vocês na semana que vem. E até mais. Tchau, pessoal. Boa noite, boa semana. Boa noite, pessoal. Super abraço. Beijos, até na segunda que vem. Parar a nossa gravação aqui.